Olá, meus irmãos, minhas irmãs, sejam bem-vindos. Hoje a nossa escalada bíblica, a nossa escola dominical, é a respeito do profeta Isaías. O profeta Isaías que inaugura, o grupo dos profetas na nossa Bíblia. Se você vem lendo os livros na sequência que estão, você começa a ser inserido no mundo dos profetas a partir de Isaías. Isaías é um dos profetas que tem um tempo de mensagem muito grande. A gente acredita aí que o tempo de profecia dele é por volta de 40 anos, mas as suas profecias não se limitam ao tempo em que ele viveu. A gente precisa lembrar que os profetas, eles tinham essa característica. Alguns deles falavam a respeito de algo que viria a acontecer realmente no futuro, e alguns outros falavam a respeito do que estava acontecendo no presente. Isaías tem uma característica que é falar desses dois aspectos. Ele fala do que está acontecendo, mas ele também deixa um vislumbre daquilo que vai acontecer, que viria a acontecer. O profeta Isaías, em alguns livros, você vai encontrar os autores o chamando de o profeta evangélico. Isso porque ele fala muito a respeito do Messias, daquele que viria, mas também a sua mensagem é uma mensagem estruturada em, num primeiro momento, alertar sobre o pecado, num segundo momento, chamar a conversão e, num terceiro momento, que as pessoas se comprometessem com Deus, baseado nessa questão de Isaías ser um profeta messiânico, um profeta evangélico, o texto que eu quero destacar para nós hoje é Isaías 53, um dos capítulos mais conhecidos e também o capítulo mais citado no Novo Testamento do livro de Isaías. E o versículo 6 diz assim: Todos nós nos desviamos como ovelhas. Deixamos os caminhos de Deus para seguir os nossos caminhos. E, no entanto, o Senhor fez cair sobre ele os pecados de todos nós. O ele aqui é o Messias, e nós temos isso no Novo Testamento muito claro na pessoa de Jesus, Bom, irmãos, nós estamos começando a falar sobre os profetas e eu quero estruturar essa fala, essas aulas, mais ou menos assim. Quando nós estudamos os reis, o livro dos reis e crônicas, eu disse que eu não me aprofundaria nos reis naquele momento, porque eu fiz a opção de colocar um pouco da biografia dos reis em cada um dos profetas para que a gente tivesse um panorama, um plano geral mais objetivo, Porque se a gente estuda os reis apenas como uma sequência, a gente vai ficar falando esse foi bom, esse foi ruim, esse foi bom, esse foi ruim, sem entender o que essa ação desses homens influenciaram sobre o povo, E quando a gente coloca ele dentro dos livros dos profetas, aí a gente começa a ter uma visão um pouco mais clara. Então eu vou falar um pouco sobre quem foram os profetas, vou falar um pouco sobre os reis, e aí num terceiro momento a gente fala um pouco sobre o livro, a estrutura do livro. Então a gente começa aqui falando sobre Isaías. Nós temos uma data para Isaías que gira em torno de 740 a 680 a.C. O tema principal do seu livro é que a salvação vem do Senhor, então o Evangelho, é essa mensagem, é essa boa notícia que vai resolver as questões do povo, que vai satisfazer o povo. Isaías, ele fazia parte da corte, provavelmente um aristocrata, um homem que era bem aceito no círculo das pessoas importantes da época, do rei ou dos reis, e das pessoas que eram influentes. Então, nós temos em algum momento do livro que Isaías ele se aproximava bastante de alguns reis, principalmente Ezequias, a gente vai ter isso bem claro, ele tinha um acesso livre a esse rei, mas isso não significa que durante toda a vida de Isaías ele tinha esses privilégios, mas sabemos que ele era um homem de classe alta
que fazia parte de um grupo seleto de pessoas. No capítulo 6 nós temos o chamado dele, né? E é um texto também muito rico de detalhes. Ele tem uma visão onde ele vê o trono de Deus, e ali nós temos os anjos adorando ao Senhor e um chamado muito específico, dizendo da parte do Senhor que precisava, né, de alguém que fosse levantado para falar no nome do Senhor. E Isaías, ele reconhece o seu pecado, ele age com uma compreensão muito espantosa, né? Porque diante de toda essa visão, de todo o impacto que a visão pode ter sobre alguém, Isaías consegue reconhecer o seu pecado e ali mesmo ele recebe esse toque de Deus com a brasa, né, que encosta na sua boca, o purificando, e ele se coloca à disposição do Senhor. Esse é o momento do chamado dele, né? Nós temos também a informação de que Isaías ele tinha 2 filhos, isso vai sendo descrito no livro, e o nome dos filhos, né, é um pouco estranho. Um deles, o significado é um resto volverá, ou seja, vai ter um pequeno grupo que vai retomar, que vai ter esperança. E o outro filho, o significado é rápido despojo, pressa seguirá. A ideia aqui é que também tem um sinal de esperança no meio de uma situação bem crítica, né? E nós temos, segundo a tradição, que Isaías ele foi cerrado, né? A morte dele foi uma morte bem cruel, ele foi cerrado ao meio. Falando agora então a respeito dos reis que Isaías faz parte, a gente começa falando sobre Uzias, e na verdade ele não profetizou no período de Uzias, porque o texto diz que no ano da morte do rei Uzias ele foi convocado. Uzias foi um homem que reinou, ele começou a reinar sobre Judá. Isso é importante dizer também, né? Isaías é um profeta que direciona a sua mensagem para o reino de Judá, né? Aquela parte das 2,5 tribos, depois da divisão lá com Roboão, coisa que nós já vimos lá atrás. Então, a parte do norte é chamada de Israel, que é um reino praticamente desobediente a Deus em todos os sentidos, e nós temos Judá, ou o reino do sul, que é a parte obediente, né? Ou a parte que conseguiu preservar um pouco mais dessa obediência ao Senhor. Então, ele vai ter a sua mensagem especificamente para esse reino do sul. E no ano que ele é chamado é o ano que o rei Uzias faleceu. O rei Uzias, como eu disse, ele começou a reinar com 16 anos, reinou por volta de 25 anos, por volta de 52 anos, né, sobre Israel. E existe algo interessante na biografia dele, lá no livro de Reis, no capítulo 15, quando diz que ele foi um rei que obedeceu ao Senhor, mas que não destruiu os altares idólatras. Ou seja, ele, a sua família, as suas ações foram ações que consideravam o Senhor, mas não ao ponto de levar ele a limpar o seu reino. Ele também, nós temos a informação que teve lepra, e isso fez com que ele ficasse morando afastado, né, do palácio. Ele não reinava no palácio. O seu filho Jotão faz esse papel de um rei suplente, vamos dizer assim, e aí o rei Uzias vem a falecer. Veja então que Isaías ele começa a sua profecia em um período em que havia uma disposição para obedecer ao Senhor, mas essa disposição ela era conciliada com uma permissividade, uma permissão de que outras pessoas não servissem a Deus de uma forma tão íntegra, né? Jotão, que é filho de Uzias, a sua biografia também está no capítulo 15 de 2 Reis. Ele começa a reinar com 25 anos e passa 16 anos reinando.
O texto bíblico vai dizer também que ele foi um rei que fez o que era bom perante ao Senhor, mas também não destruiu os santuários idólatras. O texto vai destacar que ele faz uma reconstrução de uma parte do templo, e mais uma vez isso vai mostrar que Isaías ele está num período bom, né? Ele começa a profetizar, num período em que o povo tem disposição para servir ao Senhor, mas existe essa corrupção. Depois de Jotão vem Acás. Acás tem a sua biografia no capítulo 16, ele começa a reinar com 20 anos e reina por 16 anos. Esse sim é um rei que faz o que era mal perante ao Senhor. O texto diz que ele chega a oferecer um dos seus filhos em sacrifício no fogo, né? Ele também faz uma aliança com a Assíria e ele pega toda a prata que havia no templo e dá para a Assíria, porque a Assíria vem em socorro do seu reino, né? Eles vêm lutar por ele. Isso faz com que ele crie uma dependência da Assíria e ele começa então a adorar deuses assírios. E não só isso, ele retira os utensílios, né, os altares, ou o altar que era ali colocado para o sacrifício ao Senhor, e ele coloca um novo, ele manda fazer um novo, uma cópia de um altar que existia em Damasco, e ele começa então a fazer essas coisas, ele começa a substituir aquilo que era do Senhor, Deus de Israel, para fazer as coisas para esses outros deuses, né? Então ele foi um rei terrível, um rei que não mediu esforços para blasfemar contra o nome do Senhor. Por fim, nós temos Ezequias. A sua biografia ocupa 3 capítulos lá no livro de Reis, dos capítulos 18 a 20. Ele tem 25 anos quando começa a reinar e reina por 29 anos. E o texto vai dizer que ele foi um rei que fez o que era agradável ao Senhor, e mais do que isso, ele vai e limpa o seu território dos altares idólatras. Então, vamos dizer assim, o avô dele, que foi Jotão, foi um rei bom, mas não fez o que tinha que fazer. O pai foi péssimo. Vem Ezequias com uma disposição de fazer mais profundamente aquilo que o Senhor manda. É interessante que esse é o rei que Isaías como profeta tem mais acesso, e com certeza não estão distantes, né, a explicação dele ser um rei mais temente a Deus, tendo claro como conselheiro o profeta Isaías. Ezequias ele limpa o seu território dos altares idólatras, e o texto vai dizer que ele é responsável por destruir a estátua da serpente que Moisés fez. Quando você lê o livro de Números, você vai lembrar que, certa feita, os israelitas começam a desobedecer a Deus. Deus manda serpentes para ferir o seu povo, e eles pedem misericórdia, e Deus fala, olha, para Moisés, faça uma serpente, toda vez que as pessoas olharem para essa serpente, elas serão curadas. Isso tinha se transformado em idolatria nesse período de Isaías, e Ezequias, o rei, ele é responsável por destruir essa estátua para que isso não acontecesse mais. A história de Ezequias ela tem 2 momentos mais importantes. Um é quando Senaqueribe, ele que era da Assíria, tenta invadir, né, o reino, e manda pessoas que amedrontam o povo, os seus soldados, e isso é uma questão que militarmente não havia condições de Judá se proteger, mas Deus faz com que o acampamento assírio todo seja morto, né? Todo seja destruído, e ele livra o povo. E depois nós temos o momento da doença de Ezequias, onde o próprio profeta Isaías é quem vai dar a notícia de que ele iria morrer, e ele ora pedindo ao Senhor para que o Senhor se lembre dele, que ele faz, né,
um esforço para ser fiel a Deus, e Deus acaba dando a ele mais alguns anos de vida. Um senão que tem na história de Ezequias é que ele é um homem que também recebe uma embaixada, vamos dizer assim, da Babilônia, e mostra o reino para esses homens. E o profeta Isaías vai dizer: olha, tudo aquilo que você mostrou para eles vai ser futuramente entregue a eles, né? Então, são histórias, né, dos reis, onde nós vemos que a liderança não é algo fácil de se exercer, de se fazer, e também nós ficamos conscientes de que é possível que muitas falhas, muitos erros, né, venham a acontecer por precipitação, por falta de cuidado, por falta de dedicação talvez à oração, e isso é muito triste, né, no livro de Isaías e também dos outros profetas. Chegando aqui na última parte do nosso estudo, a gente então vê que as profecias de Isaías elas acontecem dentro da cidade de Jerusalém, e a gente vai sendo levado a uma compreensão da importância que essa cidade tinha, né, para o judeu e ainda tem hoje, e como essa relação da cidade como uma entidade do Estado, mas também no sentido futuro, né, a Jerusalém celestial, o quanto isso é importante para essas pessoas. Isaías ele é muito objetivo nas suas predições, muito certeiro, a gente poderia dizer, e ele é um dos profetas que diz que Israel, que é a parte do norte, iria ser subjugado, né, iria cair no ano de 722, e isso realmente acontece, né? Ele também vai falar do tempo do exílio, o tempo que esse exílio duraria, e ele fala inclusive o nome do rei, do líder que iria libertá-los, que é Ciro, né? Então mais tarde a gente vai ver como que isso também acontece quando chega no tempo lá dos profetas. Bom, a gente pode dividir o livro de Isaías em algumas partes. A primeira delas é do capítulo 1 ao 39, que a gente pode chamar de acerto de contas. Do capítulo 40 ao capítulo 55, 56, é um período onde Isaías vai demonstrar, né, uma esperança. E depois, a parte final, os últimos 10 capítulos do livro, a gente pode falar que é a respeito da redenção. Então veja só, nessa primeira parte, que é do capítulo 1 ao 39, nós temos várias profecias de Isaías falando da rebeldia do povo. Provavelmente esse é um período em que nós estamos mesclando, né, o livro ele mescla grande parte do que vem acontecendo com os reis. Então, como eu disse, eram reis que, na grande parte, né, eles tinham temor a Deus, mas eles não faziam com que o nome do Senhor fosse exclusivo no meio do povo, né? Então, é um período em que Isaías vai profetizar. É uma questão interessante também, porque é um período próspero no reino, e me parece que quando as pessoas têm dinheiro, elas acham que o dinheiro é sinal de que Deus está aprovando tudo que elas estão fazendo. Então ele precisa ir falando sobre essas dificuldades que o povo tem de entender, de viver, de experimentar, de se conscientizar do quanto Deus é digno, né, de adoração única. Depois, quando nós temos do capítulo 40 ao 45, a gente precisa entender que Isaías ele tem alguns períodos. Então ele fala de um momento presente, mas ele também vai falar sobre um período mais distante. Isso gera uma dificuldade com alguns intérpretes, algumas pessoas, né, de uma linha diferente da nossa de interpretação vão dizer que não foi uma profecia, né, que se realizou, mas foi alguém com o nome de Isaías que escreve depois do que aconteceu. Então veja só, não é que Deus deu uma mensagem profética para o homem, mas é que ele levantou
uma pessoa depois que as coisas tinham acontecido para escrever como se fosse uma profecia, né? Então, a ideia dessas pessoas é que existe um engano, né, sendo colocado sobre o povo de Deus, e não é assim que a gente entende. Então, esse período dos capítulos 40 a 55 são palavras de promessa, são palavras de coisas que viriam a acontecer e que precisavam acontecer, como, por exemplo, o exílio, para que o povo tomasse consciência da dedicação que eles tinham que ter a Deus, né? Nesse bloco, né, a gente tem as profecias messiânicas, o capítulo 53 está ali dentro, e veja que Isaías ele não está dizendo que a solução para o povo era um fortalecimento moral apenas, mas era uma confiança em Deus, uma dedicação a Deus como o Senhor da vida deles. E aí depois nós temos a parte final do livro, que fica aí mais ou menos nos últimos 10 capítulos, né? Que fala sobre a restauração. Então, essa parte da profecia é interessante porque ela faz parte de algo que viria a acontecer não no presente, não num posterior logo, né, que seria o exílio, mas depois do final do exílio, ou seja, depois da restauração do povo na terra. Se a gente for colocar isso perto dos livros bíblicos, seria na época ali que nós já estudamos de Neemias e Esdras, né? Então veja o que isso faz. E os temas daquela época, os temas que ele aborda é a importância da santidade, cuidado com os pobres e uma expectativa de aguardar que Deus venha revelar o final, né, da história, que são temas que estão na boca dos profetas do período e também fazem parte daquilo que nós temos em Neemias e Esdras. Bom, o profeta Isaías, então, ele é um livro um tanto cheio de mensagens, difícil da gente resumir em 20 minutos, mas eu espero que tenha sido suficiente para despertar em você o desejo de ler esse livro, de estudar esse livro e de aprender mais daquilo que ele nos diz. Que Deus te abençoe. Até a nossa próxima aula.